Olá, seja bem-vindo aqui à 7ª aula do módulo Ser do nosso programa de crescimento. Nessa aula nós vamos aprender o seguinte: de quem é a posse das coisas existentes? O que está sobre a nossa administração? Por que é mais feliz aquele que dá do que o que recebe? E de que modo eu posso contribuir com generosidade? Vamos lá. Quem realmente tem a posse das coisas existentes? Todas as coisas criadas, vivas ou não, materiais ou imateriais, que possamos usufruir nessa vida, posses, carreira, família, etc., pertencem a Deus. Como está escrito no livro de Salmos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. Isso é o Salmo 24, verso 1. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Salmo 89, 11. Tudo pertence a Deus. A generosidade é um atributo do caráter de Deus, do que lhe pertence, e Ele doa abundantemente em benefício dos seus filhos e de toda a humanidade. Deus nos dá dons que são de duas naturezas. Primeiro, dons gratuitos de natureza espiritual. Jesus é o principal presente espiritual que nos foi dado por Deus. Em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O segundo dom que Deus nos dá são dons gratuitos de natureza temporal. A vida e os recursos para a sua manutenção são os maiores bens temporais. Porém, precisamos nos conscientizar de que destes nada levaremos daqui. Como está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, do 31 ao 36, que diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus, e o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus nos deu os dons espirituais e temporais para que dela pudéssemos desfrutar. Mas elas continuam a pertencer a Deus, não se esqueça disso. Eu devo administrar as posses que recebi. Isso chama-se mordomia. Nós somos mordomos, incumbidos de administrar e cuidar fielmente de tudo que pertence a Deus e que por Ele foi colocado em nossas mãos. Não somos donos de nada. Como na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, do verso 14 ao 30, que 3 servos receberam 5, 2 e 1 talento, para prestarem conta de tudo que receberam do Senhor. Então, todos receberam um talento e todos prestaram contas para o seu Senhor. Olha só, eu devo administrar e usar com sabedoria os bens que Deus me deu. Eu devo administrar a minha vida. Eu devo administrar o tempo que tenho. Eu devo administrar os talentos e capacidades que me foram dados. Em 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu devo administrar as finanças que estão em minhas mãos. Eu devo administrar o meio ambiente, a natureza, os animais. Eu devo administrar a mensagem do Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1, nós lemos que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. Recebemos muito de Deus e assim temos a responsabilidade de sermos filhos generosos, como generoso é o nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 7 e 8, diz o seguinte: é chegar no reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Por que é mais feliz quem dá do que quem recebe? Porque dar é muito mais do que uma questão de dinheiro ou bens. Dar é uma questão de caráter semelhante ao de Jesus. Em Atos, no capítulo 20, verso 35, diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Porque Jesus ensinou que a realização humana está em ter o coração generoso semelhante ao de Deus. Pois mais é feliz aquele quem dá do que o que recebe.
Porquanto a generosidade material, o ato voluntariamente de dar bens ao necessitado, é o início da liberdade interior, isto é, o coração não está aprisionado às riquezas. E Mateus 6, 19 a 21 diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Continuando, por que é mais feliz quem dá do que quem recebe? Porque o Espírito Santo nos impregna da generosidade espiritual, que é a disposição que nos leva a dar de nós próprios e servir com nossas vidas em vez de almejar receber. Porque é mais feliz quem dá do que quem recebe? Porque adquirimos a consciência de que servimos a Deus e não ao dinheiro, e aprendemos que os bens e dinheiro não significam satisfação e felicidade. Em Lucas 12, no verso 15, diz o seguinte: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos ver agora de que modo eu posso contribuir com generosidade. As minhas contribuições, elas devem promover o reino de Deus. Por exemplo, dizimando na obra da igreja local, onde eu cultuo e recebo edificação. O que é o dízimo? É a 10ª parte, ou 10% de um todo. O dízimo é uma decisão de Deus para conosco. É uma ordem divina. No dízimo, nós entregamos a Ele os 10% de tudo do que ganhamos. Deus diz que temos que devolver a Ele os 10%, que não são nossos, mas dele. Ao dizimar, nós devolvemos parte do que ele já nos deu em um reconhecimento de amor e de dependência dele. Em Malaquias 3,10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Em Êxodo 23,19, as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Dizimar é uma excelente diretriz, que nos ajuda a contribuir de forma justa. O que tem, mais dá, em proporção, o mesmo que tem menos. Quem dá muito é porque muito recebeu. Quem dá pouco, deu muito do pouco que tinha. Então, essa é uma instrução para o dízimo. De que outra forma eu posso contribuir com generosidade? Ofertando para a disseminação do Evangelho. A oferta é uma decisão nossa para com Deus. Na oferta nós damos o quanto quisermos. A oferta é uma decisão do meu coração. Você tem oferta para dar porque Deus já lhe deu o suficiente para ofertar a Ele. Ele é o dono da nossa vida, o Senhor do nosso sustento. É Ele que nos dá provisão para que desta provisão possamos devolver a Ele. Esta oferta pode ser voluntária ou uma oferta alçada. A oferta voluntária é a oferta que não tem valor, nem tem estipulado, nem porcentagem, nem é dirigida a ninguém. Movida pelo amor, você decide ofertar voluntariamente, ou para uma obra, ou para alguém. Vamos falar da oferta alçada. É uma oferta levantada para um fim específico. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, diz o seguinte: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, você pode ofertar ou uma oferta alçada ou uma oferta voluntária. Que outra forma você tem de contribuir com generosidade? Você pode ajudar aos necessitados da igreja ou do mundo. Em 2 Coríntios 8, no verso 14 e 15, diz: A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se é preciso ter para dar, não é possível dar o que se não tem. Então, onde está o equilíbrio entre o avarento e o eremita? A resposta está na generosidade. Jesus ensinou que a realização humana está em ter um coração generoso semelhante ao de Deus, pois mais feliz é quem dá do que aquele que recebe. E assim nós chegamos ao final dessa 7ª aula. E o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que todas as coisas criadas pertencem a Deus. Que temos a mordomia para administrar o que Deus nos deu. Nós temos um entendimento sobre o dar
e o receber. E nós entendemos também que as minhas contribuições devem promover o reino de Deus. Não esqueça a sua tarefa de casa. Leia toda essa aula na apostila, responda o questionário de assimilação de conteúdo desta aula, entregue o questionário respondido ao líder responsável por esse curso aí na sua localidade. Na próxima aula nós vamos abordar um outro assunto importante para a sua vida espiritual. Nós vamos aprender sobre frutificar, dar fruto para Deus. Após completar as 12 lições, você vai receber o certificado pela associação. Então é isso, fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau!